Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela execução imediata das penas dos condenados na ação penal 470 que já tiveram processo transitado em julgado. Na primeira parte da sessão, os dois únicos embargos declaratórios acolhidos não tiveram efeitos modificativos. Na primeira parte da sessão, a Corte analisou os segundos embargos declaratórios interpostos por 9 réus condenados na ação penal 470. Os embargos acolhidos foram os de Breno Fischberg, nesse caso para converter a pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, como prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Nos demais 8 casos analisados, os embargos não foram admitidos pela Corte. São os recursos de Jacinto Lamas, Henrique Pisolato, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues, José Borba, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Pedro Correia e Pedro Henri. Seguido no voto pelos demais ministros, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, destacou em cada processo que não conhecia o recurso e que em todos eles estava claro o caráter protelatório para execução das penas. Eu não conheço dos embargos e reconheço o seu caráter protelatório. No caso de Henrique Pisolato, além de não admitir o recurso, a Corte decidiu pela execução imediata da pena do ex-diretor do Banco do Brasil. Deve ser adotado o entendimento que vem prevalecendo nesta Corte, no sentido do reconhecimento do trânsito em julgado e o início imediato da execução. Proclamo o resultado não conhecido do recurso, decisão majoritária, vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio quanto à execução imediata. Quanto ao processo de Roberto Jefferson, o embargo também não foi admitido pela Corte, com ressalvas dos ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, que se manifestaram a favor do pedido do réu para cumprimento da pena em prisão domiciliar, por causa do delicado estado de saúde. Conste do acordo, muito embora Vossa Excelência não conheça, mas conste do acordo que, caso apurada a execução, a impossibilidade de assegurar tratamento médico adequado ao apenado no estabelecimento onde será cumprida a pena, dever-se-á deferir o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar, aplicando-se analogicamente o artigo 117.2 da Lei de Execuções Penais. Há o disposto no inciso 2 do artigo 117 da Lei de Execução Penal, ao prever o regime domiciliar em se tratando de acusado e condenado portador de doença grave. Por isso, eu peço vênia a Vossa Excelência e aos colegas que o acompanharam para admitir os declaratórios quanto a esse tema e acionar o disposto nesse inciso para fixar, desde agora, o regime domiciliar. É como voto. Dos recursos, só faltou julgar um embargo interposto por João Paulo Cunha. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a segunda parte da sessão e ao vivo do STF tem outras informações. Boa noite, Adilson. Qual foi o entendimento dos ministros nesse caso e em relação à execução das penas? Boa noite, William. Boa noite a todos. Antes da gente comentar sobre a execução, é importante lembrar que na segunda parte da sessão de hoje, os ministros examinaram os segundos embargos opostos por João Paulo Cunha e a defesa alegou haver contradição e obscuridade no acórdão. O ministro Joaquim Barbosa acolheu o recurso de contradição para esclarecer que a condenação de João Paulo Cunha por peculato foi baseada no valor de R$ 536 mil. O voto do presidente do Supremo foi seguido pelos demais ministros. Aí sim a Corte passou a analisar a execução das penas. O ministro Joaquim Barbosa se manifestou pela prisão imediata dos réus. Os ministros ainda acompanharam o voto do ministro Joaquim Barbosa e discordaram do ministro Ricardo Lewandowski na questão em que a defesa não precisa ser ouvida sobre o pedido do Procurador-Geral da República de prisão imediata dos que ainda podem recorrer. Aí a Corte passou a analisar se caberia ou não a prisão imediata dos réus que têm o direito a recursos. A Corte é favorável à condenação
dos réus que não têm direito a novo julgamento. E pela decisão da Corte, não vão cumprir pena de imediato os réus que aguardam o julgamento dos embargos infringentes. E diante das dúvidas que surgiram hoje durante toda essa sessão, principalmente agora na parte final, o ministro Joaquim Barbosa deixou para apresentar amanhã uma proposta de aperfeiçoamento para esclarecimento dessas dúvidas. Érica. Obrigada, Dilson. E amanhã também tem sessão plenária no Supremo. Confira os processos previstos para julgamento. Matéria Penal abre a pauta desta quinta-feira com o inquérito 3006, que corre em segredo de justiça. Ainda 2 embargos de declaração, no inquérito 2915 e no inquérito 3089. No primeiro caso, alega-se omissão no julgamento de caso envolvendo crime contra a honra. E no segundo, alegada omissão em julgamento de processo sobre crime contra a administração pública. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o segundo tema do dia, começando com o recurso extraordinário 587.371 e os embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento 410.946, ambos sobre vencimentos de magistrados. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.